Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao canal Biblioteca de Resumos. O meu nome é Gustavo Vinícius, eu sou psicólogo e escritor. Neste canal venho trazer resumos de grandes ideias e grandes conceitos que podem mudar sua vida. Estamos no vídeo número 7 do livro Os Segredos da Mente Milenária, cujo título é Tabela do Modelo de Dinheiro. Hoje eu vou te ensinar como montar uma tabela para você entender como se formou, como se moldou o seu modelo de dinheiro. Vamos para o meu modelo que eu já deixei pronto e você aí na sua casa pega um papel, uma caneta ou no computador mesmo e monte o seu próprio. É só seguir o modelo que eu vou te mostrar. Se você não quiser montar o seu manualmente, você pode adquirir o resumo do livro que eu estou fazendo no link da Hotmart. Ao final do livro tem um anexo da tabela do modelo de dinheiro em branco para você. Então nós temos aqui a nossa tabela do modelo de dinheiro. Lembrando que esta tabela não existe no livro, fui eu que montei para ficar mais didática a apresentação, a nossa aula. E mais fácil também de entender como se formou a mente em respeito ao dinheiro, ok? Então aqui no nosso canto esquerdo nós temos a programação verbal, que se baseia no que você ouvia. Temos os exemplos, que se baseia no que você via, e temos os episódios específicos, que são as experiências emocionalmente marcantes que você teve. Todas elas, principalmente, na infância, ok? E aqui no meio da tabela nós temos a conscientização, que são os acontecimentos. E por fim nós vamos ter o entendimento, que é como te afetou, a sua percepção de como isso está te afetando atualmente. É claro que eu já deixei a minha tabela preenchida para ter um efeito didático mais incisivo, mais rápido e mais direto ao ponto. Então aqui na programação verbal, que é o que eu ouvia as seguintes frases: dinheiro não dá em árvore, não sou banco não estou cagando dinheiro, cadê o dinheiro? Sempre que eu pedia algo, eu ouvia essa frase. Não quero ser rico, só quero o suficiente para viver uma vida tranquila. Outra frase é: a ambição destrói o homem e o dinheiro é a raiz de todos os males. Eu cresci ouvindo todas essas frases de pessoas importantes para mim, pessoas que atuaram num papel de referência para mim. E aí vamos para a próxima etapa, que é o entendimento. Como que me afetou? Eu entendo que isso me afeta da seguinte forma. Eu cresci com a ideia de que o dinheiro é difícil de se obter, e se você tiver a ambição em tê-lo, será destruído e se tornará uma pessoa má, destruído espiritualmente. Por isso, deve-se querer pouco, apenas para viver de forma básica. Isso me fez querer uma vida tranquila entre aspas, e hoje eu entendo que é uma vida pobre. Mas é confuso porque uma vida pobre não é nem um pouco tranquila. Na verdade, uma vida pobre é uma vida cheia de perrengues. Então perceba como as programações verbais que eu recebi, tudo aquilo que eu ouvia constantemente, limitou a minha mente, formou o meu modelo de dinheiro. A minha mentalidade sobre o dinheiro foi intensamente sabotada porque eu pensava que, baseado no que me foi ensinado, no que me foi passado, se eu passasse de uma certa quantia de dinheiro, eu ia me tornar uma pessoa má, eu ia me tornar uma pessoa ambiciosa, e a palavra ambição sempre foi denotada com um sentido pejorativo, um sentido ruim, um sentido diabólico. E eu sempre aprendi que dinheiro é uma coisa muito difícil de se obter. Você tem que dar muito duro para ter. E isso é muito contrário do que as pessoas que têm dinheiro de fato dizem. E aí eu me peguei pensando o seguinte: como que eu vou obter sucesso financeiro ouvindo frases, programações verbais de pessoas que não têm sucesso financeiro? É impossível. O máximo que aquela pessoa sabe me ensinar a alcançar é o que ela própria alcançou. Então vamos para os exemplos. O que eu via? Eu sempre vi meu pai gastar dinheiro com todos, menos consigo próprio e comigo. Porém, consigo ele gastava muito com cerveja, mesmo dizendo que não tinha dinheiro. Meu pai emprestava, dava dinheiro às pessoas para ser reconhecido por elas e depois se frustrava, porque elas não davam o reconhecimento que ele esperava. A minha mãe cuidava pouco de si mesma no sentido estético e dizia com orgulho que era uma mulher barata, econômica. O dinheiro estava sempre sob o domínio do meu pai e minha mãe não sabia nem mesmo o quanto ele ganhava. Toda a responsabilidade financeira caía nas costas dele.
E aí vamos para o entendimento sobre como isso me afetou. Eu aprendi que é mais importante gastar com as necessidades dos outros do que com as minhas, ficar se sacrificando financeiramente. Aprendi também a dar o menor gasto possível comigo próprio, né? O menor investimento possível comigo, buscando sempre o mais barato e evitando ao máximo o que eu puder gastar comigo mesmo. E via isso como se fosse uma qualidade. Por fim, aprendi que toda responsabilidade financeira deve cair sobre o homem e que não se deve envolver a parceira nisso. Isso daqui, inclusive, deu muito problema em relacionamentos que eu tive, porque não é um bom modelo de dinheiro, não é uma boa forma de lidar com relacionamento e com dinheiro, mas era o que eu via e talvez seja o que você vê também se você estiver aí próximo da minha idade, porque nós somos também influenciados pela sociedade que a gente vive, pelo tempo que a gente vive também. Então assim, eu nunca entendi por que meu pai não gastava dinheiro comigo, mas gastava com os meus irmãos, com a minha mãe, com outras pessoas. E com ele sempre gastava com cerveja, enquanto ele dizia para mim que não tinha, que nunca dava, que nunca podia. E hoje eu entendo que eu não preciso ter uma resposta para isso. Eu só preciso entender que foi assim que aconteceu. O motivo não interessa. E vendo isso, eu preciso entender o que isso montou na minha cabeça. Isso me fez sentir imerecedor de coisas boas, imerecedor de investimento, imerecedor de gastos comigo mesmo. E isso somado ao fato de eu não precisar ter muito por causa das coisas que eu ouvia, eu não preciso ter muito e eu não posso gastar muito comigo mesmo. Então acaba formando-se um combo de pobreza. E tudo isso vai gerar uma dificuldade imensa para mim ao lidar com dinheiro. E por fim, os episódios específicos, as experiências emocionais que eu tive. Bom, eu coloquei em tópicos e aí eu vou contar algumas histórias para você. Bola elástica de silicone. Esse caso aqui foi quando eu era criança, eu tinha uns 8 ou 9 anos. Meu pai ia para Aparecida do Norte comprar algumas camisas de futebol para revender na cidade que a gente vivia, no interior de São Paulo. E eu já tinha ido para Aparecida do Norte e eu sabia que lá vendia uma bola elástica de silicone. Uma que amarrava-se no dedo e aí ficava jogando, ela esticava e voltava. Custava R$2. O meu pai falou para mim que ia comprar. Eu fiquei até surpreso porque ele sempre dizia não. E passou um certo tempo, eu perguntei se ele ia comprar de novo. Não acreditei, né? E aí ele disse aquela frase que ele sempre dizia: cadê o dinheiro? Quer dizer, como se uma criança de 8, 9 anos pudesse ter o dinheiro para comprar um negócio, né? Primeiro que ele não dava, segundo como é que eu ia ter. E aí eu lembro que eu falei assim, tava bom demais para ser verdade. E realmente estava, porque ele não comprou. Outro caso foi uma fantasia de herói. Eu estava passando por uma festa onde várias outras crianças viviam fantasiadas, né? Era uma festa fantasia e tinha um menino de Batman, Superman e tal. E eu lembro que eu passei com a minha mãe e eu pedi que ela comprasse uma dessas fantasias e ela falou que mais tarde ia comprar. E esse mais tarde eu fiquei esperando e esse mais tarde, esse depois a gente compra, nunca veio, nunca surgiu, nunca aconteceu. E é engraçado que às vezes, mesmo depois de adulto, era como se eu estivesse esperando merecer aquela fantasia ainda, sabe? Uma ferida psicológica. E eu passei a viver como se eu tentasse merecer, porque eu não acreditava que merecia, simplesmente porque a minha mãe mentiu para mim. E aqui é importante entender o seguinte: todas essas programações mentais, elas foram feitas na infância. E uma criança não consegue entender o mundo adulto a partir da visão adulta. Ela entende a partir de si mesma. E quando você maltrata uma criança nesse sentido, quando você mente, quando você engana, quando você faz ela se sentir merecedora, ela não diz que os pais são críticos, que os pais são mentirosos, que os pais são pessoas desprovidas de inteligência. Não, ela pensa que ela não merece, que ela é o problema. E é aí que começam a surgir as programações mentais mal feitas e um modelo de dinheiro completamente distorcido. O próximo tópico é o último dinheiro do mês. Eu lembro que quando eu era criança, meu pai, por ser concursado público, ele recebia todo dia 1º. E quando era dia 30 ou 31, não lembro, era um domingo e a gente ia receber na segunda. Meu pai, ele tinha só R$5 na carteira, era o único dinheiro que ele tinha. No dia seguinte ele ia receber. E aí, né, por esse problema que ele tem de não conseguir dizer não, de emprestar dinheiro para as pessoas e querer ser reconhecido pelas pessoas, esse vazio que ele tem dentro do ego dele, ele acabou emprestando dinheiro para uma pessoa que pediu e a gente ficou sem dinheiro e sem comida, porque não tinha sido comprado nenhuma comida naquele dia pra gente. A gente tinha acho que só a comida do almoço e aí
do almoço em diante, a gente ficou sem comer nada. Não tivemos um café da tarde, não tivemos janta, a gente ficou sem comer nada até o outro dia. Eu lembro que naquela época era possível comprar 50 pães, porque um pão era 10 centavos. Dava para comprar uma série de coisas, queijo, presunto, margarina, bolos e um monte de coisa assim, sabe? E a minha mãe ficou extremamente decepcionada porque ele preferiu deixar a família com fome, os filhos com fome, do que dizer não a alguém que lhe pediu dinheiro. Saiba que a ideia aqui não é colocá-lo como um vilão, a ideia é entender como o modelo de dinheiro foi montado na minha mente. Todas as feridas e mágoas com meus pais já foram curadas e perdoadas lá na minha terapia. Todos esses relatos aqui são apenas relatos para você entender e fazer o seu exercício, a sua reflexão. Outra coisa que me acontecia que me deixava extremamente mal, que me trazia uma experiência emocional ruim, era que a minha mesada era inferior à do meu irmão mais velho e igual à do meu irmão mais novo. Então assim, eu tenho 2 irmãos, eu sou do meio e o meu irmão mais velho ganhava R$10 a mais do que eu. Eu sempre pensei que poderia ter o meio termo. Meu irmão mais velho ganha 30, eu ganharia 25, meu irmão mais novo 20. Mas não, meu pai me rebaixou para me deixar igual ao meu irmão mais novo. Eu nunca entendi por que ele fez isso, mas, mais uma vez, não me importa por que ele fez isso. Só preciso saber que ele fez e entender qual foi o efeito disso na minha mente, no meu modelo de dinheiro. Outra coisa que me marcou muito foi quando eu pedi para o meu pai para ele comprar um celular para mim, o meu primeiro celular. O meu irmão mais novo já estava no 4º celular que meu pai comprou para ele. E meu irmão, acho que ele estragava, perdia e acabava dando outro. E eu fui pedir o meu primeiro, né? Já que ele já tinha dado 4 para um, mais um monte para o outro. Ele negou, ele falou que não ia dar. Sempre falando cadê o dinheiro, né? E aí, depois de uma certa insistência, ele falou assim, vou parar de te dar a mesada. E nisso acho que eu já tinha 12 anos. Ele falou, vou parar de te dar a mesada para pagar as parcelas do cartão, vou comprar no cartão para você. E assim, eu não vejo nenhum problema em fazer isso. O problema foi, por que os tratamentos com os filhos eram sempre diferentes? Por que o tratamento comigo era sempre de mais exigência e de rebaixamento e de crítica? Nunca entendi. E isso causava experiências emocionais horríveis em mim. E aí, vamos para o que eu entendi com tudo isso, né? Como que eu entendi que isso me afetou na vida futura, na vida adulta. Esses eventos me afetaram fazendo-me sentir diminuído, um imerecedor de qualquer coisa que eu queira ou goste. E quando tiver outra pessoa envolvida, eu nunca conseguirei nada mais, nada além do que a outra pessoa conseguiu. Quer dizer, é sempre bom priorizar a outra pessoa. Se sobrar, eu vou ter alguma coisa. Se sobrar. E eu entendi também que não posso contar com a ajuda de ninguém. Eu não escrevi isso, mas era muito comum também, quando meus irmãos tinham as coisas deles, eram deles. Quando eu tinha as minhas coisas, era de todo mundo. Sempre foi assim. Então, sei lá, se meu irmão tivesse os brinquedos dele, os brinquedos dele são deles. Mas se eu tivesse um brinquedo, o brinquedo é de todos, é comunitário e tudo mais. Bom, então é isso. Espero que essa tabela preenchida deixe claro para você, direcione você a fazer a sua própria e desenvolver a sua consciência sobre isso. Para daí, então, a gente partir para os nossos próximos vídeos, que vão ser os arquivos de riqueza. Então, basicamente, até esse momento, que é a primeira parte, a gente identificou qual era o nosso modelo de dinheiro. E a partir de agora, a gente vai começar a segunda parte, que são os arquivos de riqueza, que é basicamente o autor dizendo que tipo de pensamentos, que tipo de modelo de dinheiro você deve introduzir na sua mente que vai te conduzir à riqueza e à prosperidade. Vou ficando por aqui e foi um enorme prazer transmitir conhecimento para você.